que acontece? Na frequência, você fica com falta normal, porque você não estava presente. Mas se aquele dia for atividade avaliativa, ou se você tiver matado aquela aula pelo trabalho, ou por essa situação, e nas outras aulas você simplesmente matou, e aí você reprova por falta, por causa de uma, de duas faltas, aí eu abono, considerando aquele seu atestado, né? Sempre importante vocês abrirem um processo na secretaria para respaldarem vocês, né? Mas você não fica com presença, sendo que você não estava presente. Isso não tem como, entendeu? Não, isso aí que eu queria entender é só o seguinte, se o senhor considera Isso. como se fosse alguma coisa Não, acontecesse, às vezes você perdeu a atividade avaliativa, aí eu vou lá e te dou um prazo maior, alguma coisa assim, sem problema. Mas aí é entre a gente aqui, entendeu? beleza. Aí manda no caso, assim, se voltar a acontecer uma coisa dessa, manda pro Você senhor, me manda lá no WhatsApp mesmo, porque assim, não é nada formal, né? Assim, institucionalmente falando, você não tem esse direito por causa do trabalho, sabe? Assim, na prática não justifica muito, sabe? Por exemplo, no trabalho, lá no seu contrato de trabalho, se você mata a aula por causa de uma visita técnica, seu gerente, seu supervisor pode considerar não cortar o seu ponto, não cortar o seu salário, mas, via de regra, se ele quiser cortar, você não pode fazer nada a respeito, mesmo que você tenha uma declaração da instituição, entendeu? certo? É isso que eu quis dizer, entendeu? Beleza. Tá? Mas entre a gente aqui, a gente fica acordado que vocês me, vocês me enviem, né, me avisam com antecedência, né? Por exemplo, não precisa ser tanta antecedência, né? Mas não depois, né? Tipo assim, matei a aula lá da semana passada e agora eu tô aqui com a declaração. Não, aí meio que não adianta, né? Porque já foi, né? É sempre legal com antecedência, até para eu te avisar, né? Por exemplo, professor, vou matar tal hora. Falou, né? Tal hora vai ter tal e tal coisa, né? Não meu gestor falou que ia me enviar ela, eram umas 16 horas da tarde, só que aí eu falei assim, não envia não, porque eu não sei se ele aceita, é melhor nós deixar o táxi para as 21 e eu sair, do que ele não aceitar e eu perder e ficar com falta do mesmo jeito. Entendi. Agora, a vantagem é que fazendo isso só fica com a metade da falta de uma disciplina, né? Pois é, aí no caso tem que fazer duas declarações ou só uma? Não, é a declaração do dia, né? Não precisa ser Beleza. duas, não. Temos um Alex Rodrigues. Quem que é Alex Rodrigues? Se apresente, Alex Rodrigues. Professor, só entrou para ficar com frequência, o cara nem tá aí, está conversando com ele, né? É isso, Alex. Alguém conhece o Alex? Novato. Primeiro dia de aula, Alex, comigo? Primeiro dia que você assiste a aula minha e primeira aula dessa disciplina? Ou você entrou caladinho e saiu mudo? Não perdeu nada não, preocupa não, viu? Tudo tranquilo, nada demais. Né, gente? Crê isso, Gustavo. Aí você me ofende, cara. Que isso, você vai assustar o menino aí. Perdeu nada não, só tudo. Gente, a aula de hoje ela é teórica com prática, assim, no sentido de hoje eu vou resolver muito exercício com vocês. Porque a aula de hoje, assim, como é Centroid, você não aprende Centroid pela teoria, assim. É claro que as outras coisas também são difíceis de aprender, mas Centroid só pela teoria é impossível, porque são muitas as particularidades, tá? Então, eu vou abrir o OneNote, eu vou fazer tudo no OneNote, para vocês terem aí um acesso, né? Deixa eu compartilhar a tela. E aí eu vou explicando a ideia, eu vou jogando um exemplo, resolvo esse exemplo, vocês perguntam, e aí a gente vai, assim, a aula toda, tá? A aula hoje vai ser bem isso, assim. Eu jogo aqui um exercício, calculo, mostro para vocês a ideia, e aí a gente vai conversando. Deixa eu só pegar aqui aquele PowerPoint nosso. O último PowerPoint foi equilíbrio de corpos rígidos. Esse aqui. Vocês viram a fotinha que eu postei hoje no Instagram? Vocês viram lá? Ou não? Vi, já vi. Já.
Vocês viram, cara? Oh, Você viu que aquele tá importante, hein, Roberto? presidente do CREA Tocantins tem 37 anos, cara. Que isso? Não é? Cara, Tá cara é beirando a sua diferenciado. idade, né, Roberto? Cara, tá me chamando de velho? O cara é novo para ser presidente, mas ele é bem mais velho que eu, que isso, véio. Ele é 10 anos mais velho que eu, véio. Eu tenho 27 aninhos. Beleza? Já tá aí? E aí, vamos lá. O que é centroide? A gente já tinha discutido um pouco sobre essa ideia de centroide em algumas aulas. Lembra quando eu falei para vocês, assim, naquela ideia da carga distribuída? E aí a gente falava, onde que seria a concentração dessa carga distribuída, né? Aí se ela fosse retinha, formando um retângulo, era na metade, então é como se eu tivesse ali uma carga concentrada, né? Aquilo ali é um pouco da ideia que a gente vai utilizar aqui na aula de hoje. Só que aí para a aula de hoje, a gente vai... Tá perdendo aqui o meu suporte aqui, ó. Só que para a aula de hoje, a gente vai entender, assim, de uma forma generalizada, né? Aquilo era só para um retângulo. Bom, e se fosse um triângulo? E se for um círculo? E se for uma curva? Se for uma parábola? Como é que eu calculo isso? Como é que funciona, né? E aí, para o centroide, a gente precisa tanto calcular a área, quanto calcular o próprio centroide em si, que tem uma fórmula própria, tá? Então, só para reforçar, hoje a aula é de centroide, tá? Então, eu vou trazer alguns conceitos muito simples para vocês, mas eu vou ser bem prático aqui. Vou pegar aqui um exemplo. Já estou com o meu... Opa, deixa eu tirar daqui. Já estou com o meu rascunhozinho aqui assim, ó. E uma pergunta, né, que eu faço sempre, e eu sempre esqueço das respostas, porque acaba que uma turma prefere de um jeito e outra turma prefere de outro. Para vocês aí, o que é melhor? Eu ter um fundo preto e escrever branco, ou eu ter um fundo branco e escrever preto? O fundo preto e escrever branco. Pra mim, né? Não sei se Ah, pros outros. beleza. Mais alguém? Pique Batman. Ah, Estilo Batman. você gosta Escuro. do escuro. Vocês viram que vai sair o novo Batman e ele vai ser mais próximo do desenho animado, né? Uma pegada mais sombria, como se fosse um filme de terror. Vocês viram falar disso, né? Toma cuidado para quem vai assistir Batman, que ele é quase um filme de terror, né? Na prática, o Batman ele é realmente um torturador nato, né? Ele é um cara que extrai a informação dos bandidos, assim, sempre, né? Então, ele não é muito bonzinho igual aparece nos filmes, né? Ele é meio sombrio, né? Exemplo de centroide, a gente usa... Vou até criar aqui um contexto. Eu vou colocar aqui para separar, porque cada um é uma coisa. Então, dentro desse aspecto, aqui a gente usa o centroide para a ideia de carga total. Posição da carga resultante e reações de apoio, beleza? Que são muitas coisas e a gente vai entender todas essas coisas aqui agora. Bom, eu vou... Pode falar, Gustavo. Não vai ter slide hoje, não? Não, hoje é bem assim, bem rabiscado mesmo. Tá bom. Tá? Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Que tipo de vínculo é esse aqui em A? Alguém arrisca? Palpite? Apoio de primeiro gênero, de segundo ou de terceiro? Letícia, você entrou, né? Primeiro? Agora que Ou eu de vi sua terceiro gênero? mensagem. Letícia Maria, tá por aí? Tô sim, Roberto. Beleza. Deixa eu ver aqui, parece que o Sérgio... Eu penso que é de terceiro, Roberto. Eu vou dar uma dica para vocês. Existe algum outro apoio? Não. Não. Quando não existe algum outro apoio, via de regra, esse apoio em A é de terceiro. Se ele não for de terceiro, ele é instável. Então, ele tem que ser de terceiro. Como a gente está falando aqui da disciplina de mecânica, a gente não está trabalhando ainda na ideia de estruturas hipostáticas, instáveis, que não estão em equilíbrio. Aqui, via de regra, a gente precisa de pelo menos 3 vínculos, sempre. E em A, a gente tem esses 3 vínculos e são em um engaste, tá? Então, eu tenho aqui em A, a Cauane tentando entrar aqui. Então, eu tenho aqui em A, deixa eu tirar isso aqui para melhorar. Aumentar um pouquinho. Eu tenho em A um vínculo vertical, que pode ou não ter uma reação vertical aqui, tá? Então, eu tenho aqui um vínculo vertical, eu tenho um vínculo horizontal
Deixa eu colocar de vermelho para chamar a atenção. E eu tenho um vínculo de momento que impede a minha rotação, né? Esse meu elemento, ele está com a tendência de girar no sentido horário, concorda comigo? A carga está toda jogando ele de cima para baixo, não é? Então, ele não tem uma tendência de girar nesse sentido aqui, ó, no sentido horário. A tendência dele de giro é nesse sentido, não é? Sim. O que vai impedir isso aqui de acontecer? Exatamente esse vínculo aqui, ó. O vínculo de momento, né, que impede a rotação, tá? Então, beleza. Alguém tinha levantado a mão? Era eu, mas era uma questão tola. Uma questão que eu já falei? Era sobre os vínculos, que sempre seria 3. Ah, legal. A gente precisa sempre ter 3 vínculos, pelo menos, e aí a gente vai começar a entender o porquê disso. Porque quando é apoio de primeiro gênero, se isso aqui fosse um apoio, se eu só tenho um apoio, lembra que o apoio ele forma um triângulo na ponta e ele permite a rotação sobre ele? Se eu tenho um outro apoio, ele não gira, porque ele está apoiado aqui e apoiado do outro lado, né? Então, quando eu tenho a ideia de apoio de primeiro ou de segundo gênero, eu preciso de outro apoio na outra extremidade ou em outro local qualquer, suficiente para minha estrutura não girar. Tá? Está caindo toda hora. Alaine, essa desculpa, ela já foi usada muito no início da pandemia, mas confesso que fazia tempo que ninguém falava isso. Eu acho também. O Vinícius falou, né? Ninguém melhor que o Vinícius para falar sobre a honestidade da Alaine, né? Então é inquestionável, né? Olha só, quando a gente tem uma carga distribuída aí, para a ideia de calcular a reação de apoio, é sempre importante a gente entender o comportamento dessa carga distribuída. Vocês conseguem ver duas figuras geométricas aí nessa carga distribuída? Sim. Quais? Retângulo e triângulo. Um retângulo de altura 9 kN de base, ou seja, de comprimento 20 centímetros, que está aqui. Ó, isso aqui é uma carga retangular. E eu tenho um triângulo aí, que não tem figura aqui que represente ele, eu vou ter que dar uma rabiscadinha assim, ó. E eu tenho um triângulo aqui que sai lá do ponto. Deixa eu ver que tem alguém querendo entrar aqui, peraí. Thalita, é a Thalita dando trabalho. Thalita entrou, deu certo. O estranho é que travou aí para vocês? Deu uma travada no meu vídeo? Sim, ficou preto. Ficou preto aqui para mim também. Já é a segunda vez que fica preto, será que é um sinal? Hoje pela manhã eu estava trabalhando e meu computador ficou todo preto. Será que eu tenho que ficar preocupado? Eu acho que você vai ter que reservar o cartão de crédito ou o débito para comprar um novo. Nossa senhora, fala isso O Roberto não, só cara. trabalha com Pix, moço. Cartão de crédito o quê, né? Ô, Roberto, Cara, aí não seria um triângulo retângulo, porque tem uma das hastes maior? é sim, cara, só que ele travou aqui e não está deixando eu fazer nada. Aí, vamos ver se ele deixa. É um triângulo retângulo, sim. Eu já sei, eu acho que está acontecendo. É aquele probleminha velho e... Será que é problema na É falta placa-mãe? de junta. Juntar Junta ele tudo, na parede. juntar tudo e jogar fora. Ele não reconhece mais isso aqui, é como se isso aqui não existisse mais e ele continua lá, tá vendo? Ai, ai. Isso aí é praga de aula. Deve ser um defeito na pecinha. A pecinha entre o computador e a cadeira. Olha aí, ele ficou riscado da tela. Eu adiciono a nova página aqui, ele continua, ó, tá vendo que não é um risco, não é um bug. É um bug no Note, né? Deixa eu fechar ele e abrir ele aqui de novo. Eu guardo as informações, tá, Sandy? Não significa que eu seja assim, que eu marque as pessoas, eu só guardo a informação, sabe? Então fica a dica, tá? Isso está gravado ainda. Registrado, muito bem registrado. Mas assim, não que seja assim, que você tenha que ficar preocupado com isso, mas assim, se acaso você reprovar, Não se preocupe, não. pelo menos
vai ter um pouco mais de clareza. A Cauane vai estar firme e forte junto com você na próxima. Nossa, O humor eu negro aqui tá... gostei do companheirismo. O Ô, humor aqui Cacá, tá... fala pra eles que essa é a última vez, dessa vez você Pelo vai amor de passar. Deus, é a última vez, não quer passar mais. Pois é, né, Letícia? Eu preciso resgatar isso, né? É porque, Na minha Letícia, época o que também acontece? tinha isso. Eu vou ter, Letícia, que anotar os nomes que não estão na lista, entendeu? Porque agora acabou o respeito, né? Não tem mais esse vínculo, né, pessoal, assim, as pessoas perderam o medo, né? E acabou o respeito, né? Eu já sei. Mas tá ali, né, assim, tá ali, né? Depois eu até, por curiosidade, eu quero olhar os nomes que estavam nas outras aulas para ver se coincidiu, sabe, desse nome aqui aparecer várias vezes em outras Eu oportunidades. acho, Olha Vixe. só, me ajuda. Qual que é a área desse retângulo aqui? A área dele mesmo, numérica. Esquece a unidade de medida, só fala o número para mim. Tem altura? Tem, a altura é um 9, porque você concorda comigo que Saquei. ele começa lá em cima e aí quando ele acaba aqui não tem nenhum valor aqui, então significa que a carga, o valor da carga, representado pela ordem de grandeza dela, é dado como se fosse a altura desse Entendi. retângulo Mas aí. o 9 ser por metro e a largura por centímetro vai alterar alguma coisa? Vai. Porque aqui tem metro, então isso aqui representa quantos metros? 0,2. 0,2. Quanto que é 9 vezes 0,2? 18. Não, Eu sei. não é. 18 seria se fosse 2, né? É 1,8. É preocupante, será, errar isso ou não? Não sei. 1,8, aí. Eu não sei se é preocupante ou se é feio, sabe, assim, Gustavo? Eu não sei. Nossa, Deus, que é gente. mais? Uai, posso errar a vírgula mais, não? É uma vírgula. Não errar uma vírgula. Já tô É só errando uma diferença de 18 vírgula. a 1,8. O Sérgio falou que está tentando entrar por um link, não está conseguindo. Vou mandar para ele aqui. Beleza? Quanto que é a área desse triângulo? Para as próximas perguntas, eu preciso que vocês sejam mais rápidos para a gente fazer mais exercícios, tá? Esse nome aqui já está começando a me atrapalhar já. Vou tirar ali para o canto. Hein? Eu não sei nem o que esse nome tá fazendo aí na tela. Você não sabe? Imagina eu. Qual que é a área desse triângulo aqui, então, Sandy? Já que você não sabe o que o nome está fazendo na tela. Esse daí que o Gustavo vai dizer agora. 1,35. Ah, para. 9 vezes 0,3 dividido por 2, certo? Porque é um triângulo, né? Então, é a metade da altura multiplicada pela base. E a altura multiplicada pela base é 2,7. 2,7 dividido por 2 é 1,35. E aí, agora, eu já coloquei a unidade ali, mas agora vamos refletir um pouquinho sobre a unidade. Ó, a gente já tinha discutido um pouco sobre isso, mas vamos entender a lógica. Ele tem 9 quilonewtons para 1 metro. Para cada metro ele tem 9. Só que aqui eu não tenho 1 metro ainda. Eu tenho 20 centímetros, ou seja, 0,2. Se eu chegasse em 1 metro, eu teria 9. Mas eu tenho 1/5 de 1 metro, ou seja, eu tenho 20% de 1 metro. Então, eu faço 20% de 9, ou seja, 1/5 de 9, ou seja, pego 9 e multiplico por 0,2, né? Que é a mesma coisa de pegar o 9 e dividir por 5. Aí eu consigo o valor 1,8. A unidade em si é a própria multiplicação das unidades. Aí o que vocês fazem para vocês não esquecerem disso, né? Você vai lá e faz, ó, quilonewton dividido por metro, multiplicado por metro. Corta metro com metro, sobra quilonewton. Simples assim, sem complicações. É importante, é essencial, na verdade, né? A gente lembrar que a gente tem que converter isso aqui para metros. Por quê? Porque lá em cima está em metros. Lembra daquela dica que eu tinha dado para vocês de olharem para a unidade que tem o menor número de medidas, o menor número de combinações de unidade de medida possível, né? Eu posso converter lá em cima ou eu posso converter aqui embaixo. Inconscientemente, assim, de uma forma direta, assim, quando vocês olham para a unidade, o que aparentemente é mais fácil de converter? O 9 ou o 20? O 20.
o 20, né? Porque o 9, ele é quilonewton por metro. Então, se eu for começar a trabalhar com quilonewton por metro, dependendo da conversão que eu faça, eu tenho que converter o quilonewton e eu tenho que converter o metro. Então, eu tenho que fazer, eu preciso fazer duas análises para cada valor, né? Lá embaixo, não. Lá embaixo só tem uma unidade, então eu só preciso fazer uma análise. Então, é sempre mais fácil converter aquela unidade que aparece sozinha, né? Ou seja, a unidade de medida que não tem dependências de unidades de medidas entre elas. 20 centímetros é um caso dele, por exemplo. Aí vamos agora entrar um pouco mais num assunto relacionado à aula, que é o centroide. Se eu pedisse para vocês escolherem um ponto que poderia representar esse retângulo, né? O que eu estou querendo dizer com isso, né? Aqui, vocês aí em casa têm esquadro? Vocês têm esquadro aí na casa de vocês? Tem. Tem? Quem tiver, pegue os quadros, por favor. Vou esperar aqui um minutinho. Ô, Gustavo, aquela régua em formato de triângulo seu aí serve, viu? O, o Gustavo tem uma régua. Eu tenho uma régua em formato de T que nunca vou usar, só para me decorar meu quarto. Régua com formato de triângulo. Pegaram? Ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O negócio aí tá feio, hein, Sandy? O negócio ficou... Daniele te ligando e tal. Ó, é coisa séria. Tanto que a Sandy nem tá aqui mais. Vou ter que escrever o nome dela aqui de novo. Se ela tiver, eu não sei por quê, porque ela assiste aula pelo computador, viu? Não quero dedurar, não. Oh, que palhaçada! Uma amiga dessa. Pegaram o esquadro? Ó, vamos começar pelo retângulo. Se eu tenho um retângulo e eu quero equilibrar esse retângulo na ponta do meu dedo, onde que eu coloco esse dedo para ele entrar em equilíbrio? No meio. No meio. Por quê? Porque ele é igual e todos os lados vão pender na mesma proporção, se eu colocar para um lado ou para o outro. Em outras palavras, porque o centroide dele é no meio. Também que você entendeu. Certo? A gente vai começar a visualizar desse jeito, tudo bem? Tranquilo, não sabia disso não. É legal, essa é a ideia mesmo. A gente criar a conexão entre o que a gente sabe com esse novo assunto. Por isso do esquadro. Se vocês pegarem um esquadro, ele é vazado em uma determinada região, né, no centro dele. Mas se vocês tiverem que, por exemplo, colocar uma régua abaixo dele, para essa régua atravessando ele, equilibrar esse quadro, onde que vocês colocariam essa régua? No meio dele também? Tenta fazer isso. Tenta colocar o esquadro assim, ó, sobre um dedo assim, ó, atravessando ele, e tenta equilibrar ele. Qual que é a posição que você coloca o dedo para que aquele esquadro entre em equilíbrio sobre o seu dedo? Na ponta superior? Na ponta superior, em outras palavras, mais para um lado do que para o outro? Sim. Certo. O quanto mais para um lado do que para o outro, você acha? Cauã, você tem um esquadro aí, ajuda. Ah, gente, é 1/3 ou 2/3 da base? Um terço do ângulo reto, né? Assim como o Vinícius disse, aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? Então, o triângulo retângulo é onde a gente tem essa parte maior. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Olha só. Aqui a gente tem esse triângulo dividido em 6 regiões, ó. Eu tenho essa primeira região aqui, essa segunda, essa terceira, essa quarta, essa quinta e essa sexta. Para eu entrar em equilíbrio, para eu posicionar esse triângulo para que ele esteja em equilíbrio, eu precisaria posicionar o meu ponto passando por esse eixo aqui, ó. E assim como a Cauane disse, esse eixo, ele é ou 1/3 a partir do ângulo reto, ou 2/3 a partir da outra ponta menor. Como assim 1/3 e 2/3? Bom, se ele é 30 centímetros em toda a sua base, o ponto de equilíbrio do triângulo é 10 centímetros por lá, distante do ângulo reto. Então, ele é aqui, ó.
Ah, o mouse vocês não veem, né? Quando eu uso aqui, ó. Ele é aqui, ó. E a mesma regra se aplica para quando eu analiso na vertical. É 1/3 também. Ou seja, se eu analisasse 1/3 a partir da base maior, levando em consideração que a altura é 9, então seria 3. Então, via de regra, eu teria algo mais ou menos por aqui, ó. Como o centroide desse triângulo aí. Daqui a pouco a gente vai fazer contas para provar isso. Mas eu quero primeiro que vocês entendam a lógica por trás da ideia, e aí depois a gente aprende a fazer a conta na sua essência. Tranquilo? Alguma dúvida? Até agora não. Até agora não. Então, para a gente andar aqui com esse exercício, primeiro ele pediu assim, ó, determine a carga total, beleza? Então, relacionado à carga total, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que calcular a área desse triângulo aí, desse triângulo com esse retângulo, porque ele falou carga total. Então, qual que é a carga total? Se eu fosse transformar a carga total na letra A, por exemplo, qual que seria a carga total? A área do retângulo é a área do triângulo. Que é quanto? 1,8 mais 1,35. Perfeito, que dá quanto? Cabeça, Gustavo. 3,15 De cabeça, foi? de cabeça. Que isso, hein? Que isso, hein? 3,15 quilonewtons, beleza. Se a gente for responder a segunda pergunta, a posição da resultante, o que vocês falariam? Porque é muito importante vocês começarem a entender isso. Quando eu falo da posição de cada uma das resultantes, é uma coisa. Mas a posição da resultante total é levar em consideração tudo que acontece. Então, eu tenho que levar em consideração o efeito do retângulo e eu tenho que levar em consideração o triângulo. Aí a gente começa a entrar dentro dos conceitos de centroide. Aí eu vou fazer a continha aqui para vocês, vou fazer a conta, vou mostrar para vocês o porquê que é assim, aí a gente discute a ideia. Então, vou colocar isso aqui como se fosse a letra A e vou colocar isso aqui como se fosse a letra B. E aí eu vou rascunhar aqui, ó, o cálculo da letra B. Para calcular o centroide, a gente tem a seguinte fórmulazinha, ó. X barra, que é a nomenclatura destinada ao centroide em X, ou seja, o centroide na horizontal, é igual ao somatório. Vocês se lembram do somatório do ensino médio? Lembrar é uma palavra forte. Lembrar é uma palavra muito forte, né? Sabe que existe, né? O que significa lembrar? Saber da existência ou saber calculado, né? Vai depender dependendo da pergunta, eu tenho a resposta diferente para a pergunta, né? Mais ou menos isso? Acho que Tudo depende de um ponto de vista. Assim, eu estou começando a utilizar um mecanismo de defesa de deixar de ficar preocupado com o aluno, sabe? Porque às vezes eu me preocupo demais com o aluno. Aí eu preocupo tanto com o aluno que eu preocupo mais com ele do que ele mesmo, com ele, né? Então, eu acho assim, não tem que preocupar, né? A pessoa tem que saber, né? Certo? Então, certo, não, tá doido. O povo que se vira, né? Somatório e essa nomenclatura de I, ela é assim, ó. Eu tenho a área 1, que eu vou chamar aqui de área 1 para vocês, ó, que é o retângulo. Então, vou colocar aqui assim, ó, umzinho aqui, e aqui a área 2, que é o triângulo. Então, aquele I representa um índice que vai se relacionar com a área 1 em algum momento, depois com a área 2. Então, na prática, aquela fórmula lá de baixo, ela vira a seguinte, ó. Ela fica assim, ó. X barra é igual a área 1 multiplicada pelo x1 mais a área 2 multiplicada pelo x2 e tudo isso dividido pela somatória da área 1 com a área 2. Então, viu que onde tinha I apareceu as numerações correspondentes, e aquele somatório sumiu porque eu coloquei exatamente a operação de soma, ou seja, eu estou somando tudo lá em cima e eu estou somando tudo lá embaixo. Isso aqui que isso aqui quer dizer. Se eu tivesse uma terceira área, aí iria aparecer assim, ó, área 3 vezes x3 dividido pela área 1 mais área 2 mais área 3 e assim por diante, entendeu? Então,
a quantidade de áreas que aparece lá embaixo é exatamente o número de figuras que eu tenho. Né? Como lá embaixo eu coloquei numeração em vez de algarismo romano, então aqui eu vou falar que isso aqui é a área 1, vou circular, e que isso aqui é a área 2. Alguma dúvida no que eu fiz? Não? Agora eu quero que vocês me falem as informações, por favor. Então eu tenho que o centroide é igual a área 1. Quanto que é a área 1? Quanto que é a área do retângulo? Só o número, sem a unidade. 1.8. 1.8, obrigado. Multiplicado pelo x1. Quanto que é o x1 do retângulo? Qual que é o centro dele? 10? 10 em relação a qual distância? Muito importante a gente entender isso. Em relação a 9. Ou Em relação- 4,5. A gente vai usar o ponto A ou o ponto B como uma referência? Ponto B. E Você o que ponto sabe, A? tanto O faz. ponto A, o ponto B é o 10 e o ponto A é o outro que você precisa. É essa discussão que eu quero ter com vocês, e aqui é a parte mais importante de centroide. Por favor, gente, assim, ó, se alguém tiver com atenção um pouquinho, se estiver um pouquinho distraído aí, presta atenção nisso aqui e depois você volta a fazer o que você estava fazendo, mas isso aqui é importante. Quando eu olho o ponto do centroide 1 em relação ao ponto B, Gustavo, eu tenho que ir lá no ponto B e calcular a distância que o ponto B está desse ponto. Aí eu teria que fazer essa análise aqui, ó, lá do ponto B. Então, a minha distância não seria 10 mais. Seria o 10, que é a metade do retângulo, mais toda a distância percorrida pelo triângulo até chegar no ponto B. Concorda comigo? Ou seja, seria 40. 40. Se eu coloco o ponto B como zero, aí seria menos 40, porque eu estou indo para a esquerda. E se eu tenho o B como origem do plano cartesiano, que está à esquerda daquele eixo é negativo. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, sempre vai ser da direita para a esquerda. Se você tiver a oportunidade de fazer isso, é sempre bom colocar os seus eixos o mais para a esquerda possível, para que toda a sua figura fique totalmente para a direita. E aí você trabalha só com coordenadas positivas, e os valores seguem um certo padrão que a gente já tem estabelecido, que a gente tem a tendência de sempre olhar da esquerda para a direita. A gente sempre começa da esquerda para a direita. Então, por exemplo, olha a própria definição da sequência das letras. Colocou a letra A do lado esquerdo, porque ele está começando do lado esquerdo. Então, ele colocou a letra A do lado esquerdo, e depois ele vem com a letra B do lado direito. Se tivesse outras figuras, ele iria colocar depois do ponto B, o C, o D, etc. Ou seja, ele está indo da esquerda para a direita naturalmente. Então, a gente não vai teimar com isso. A gente também vai pegar da esquerda para a direita, começando no ponto A. E, de regra, as figuras são definidas com a sequência alfabética que ela quer que você considere. Então, por exemplo, se ele colocou o ponto A lá do lado esquerdo, e o ponto B está depois, faz a análise, se você tem dúvida de qual análise fazer, faz a análise do A para o B sempre, que nesse caso aqui, tanto faz você olhar para o B ou olhar para o A. Tem que dar certo, a resposta tem que ser correta, tem que representar o mesmo ponto. Mas, como um exercício introdutório, a gente vai ter esse padrão aqui, ó. Vou até colocar uma seta só para a gente ter uma referência. A gente vai olhar do ponto A para o ponto do centroide da primeira figura, que nesse caso aqui, são 10 centímetros, que eu vou colocar aqui como 0,1. Quando eu for somar com a área da segunda figura, que a gente já tem a resposta, que é 1,35, tem que lembrar que eu tenho que multiplicar pela distância. E agora, qual que é a distância? Que o meu pontinho roxo da segunda figura está do ponto A, que é a minha referência. É preocupante não saber isso? Não, peraí. Não é preocupante não saber isso, não é. Faz de novo, eu não entendi. Repete, por favor. Beleza? Qual que é a distância? Vou até colocar aqui, ó. Que o meu ponto roxinho, lá da segunda figura, está... Tá 1/3 do... 30. Tá 1/3. Vamos pensar? Se eu Vai pego... ser de 10. Se eu pego só a parte do triângulo, é 10. Fica sendo 30. Se eu pego só a parte do triângulo, é 10. Aí, pro outro lado do retângulo, eu tenho mais 20. Aí, coincidentemente, é 30, que é o mesmo valor do comprimento daquele triângulo ali, né? Mas eu olhei lá do início de A e fui até aquele roxinho, tudo bem? Entendi. 30. Eu vou lá e coloco 0,3. A parte mais importante e a que acontecem mais erros são esses valores que você tem que colocar a coordenada.
Pode falar quem levantou a mão. Roberto, o senhor não colocou errado ali, não? O senhor falou que era 0,40, o senhor colocou 0,1? Ou virou, mexeu e eu não entendi? Virou mexer e você não entendeu. Mas é uma boa pergunta. Porque poderia sim ser 40, Vinícius. Se a gente começasse em B. Ah, tá, agora eu entendi. Certo? Por isso que eu fiz isso aqui, ó. Referência em A. Então, beleza, agora eu entendi. Fechou, Valeu. meu cara. Valeu. Mas é uma boa pergunta, porque isso é relativo, tá? Você pode usar tanto uma contra a outra, desde que você use sempre a mesma referência. Então, se a sua referência é em A, todas as suas coordenadas de X serão em relação a A. Nunca esqueçam disso. Então, eu pego o X1 em relação ao A, o X2 em relação ao A, o XZ, o X1000, 10.000 em relação ao A. Né? E aí você tem que ir somando todas essas pequenas distâncias aí, para concluir, né? Nesse nosso caso, a gente teve que somar os 20 centímetros do retângulo com os 10 centímetros da parte do triângulo. Tudo bem? Lá embaixo, eu coloco a soma das áreas, só que eu já tenho as áreas, né? Que é 1,8 mais 1,35. No triângulo, Roberto, sempre vai ser 1/3? No triângulo retângulo, sempre vai ser 1/3. Mas se ele tiver virado do outro jeito, vai ser 2/3. É sempre 1/3 a partir daquele lado maior, daquele ângulo reto, tá? Então, se ele tivesse virado para lá, igual a Letícia disse, aí seria, se eu continuasse olhando da esquerda para a direita, aí eu teria que percorrer uma distância de 2/3. O segredo é olhar para onde tem um ângulo reto e pegar 1/3 a partir daquele ponto. Se ele estiver para o lado direito, você tem que fazer essa análise inicial da direita para a esquerda, né? Depois você pode até fazer a referência em relação ao ponto A, não tem nenhum problema. Eu vou exemplificar aqui. Daqui a pouco, só fazer essa continha, a gente vai pegar exatamente um outro exercício com um triângulo virado para o outro lado, para a gente começar a entender isso, tá? Quanto que é esse x barra? Se eu pego 1,8, multiplico por 0,1, mais 1,35 multiplicado por 0,3, tudo isso dividido por 1,8 mais 1,35. De cabeça. 0,3. Quanto? 0,30. Redondinho, sem aproximar? É? Gente, 0,30, 38, e aí segue. Ah, então é importante isso. Não que isso tenha alguma, assim, relevância em relação à ordem de grandeza, mas 30, 30, 30 seria um pouquinho forçado, eu vou explicar a vocês por quê. Então, é 0,3038 e depois? Depois do 8 é o quê? É um número maior ou menor que 5? Deu 0,30, 38, 09, 52. Zero. Então, continua como 30,38 centímetros. Isso aqui, ó, é uma distância em relação a qual ponto, esse 30,38? Uá. Em relação ao ponto A. Então, se eu redesenho a figura aqui, ele está falando para mim que o centroide geral da figura é 0,30 e alguma coisa a partir do ponto A. Então, ele está falando que eu poderia pegar toda essa carga, o efeito que ela exerceria em relação ao ponto A seria a mesma coisa, levando em consideração toda essa carga distribuída, seria a mesma coisa de eu pegar aquela força resultante. Como ele está colocando em centímetros ali embaixo, vou colocar em centímetros aqui também. Todo esse efeito da carga retangular com a carga triangular poderia ser representado em relação ao momento como uma carga de 3,15 kN aplicada exatamente a uma distância de 30,38 centímetros em relação ao ponto A. Pegaram a ideia? Ô, Roberto, é 0,3038. Pois é metros, né? Aí você transforma para centímetro, fica 30 centímetros e 38, né? 30,38 centímetros, certo? Beleza. Aqui a gente está falando em metros, né? Aí eu coloquei em centímetros para a gente entender, porque aqui embaixo está em centímetros também.
Vou até reforçar com a unidade aqui, ó. Opa. Mas alguém fez essa conta aí? Porque o meu não tá dando isso. Começa a ser preocupante. Eu fiz 0,18? O meu Foi. também deu 0,18, mas Aí. enfim. Nossa, Eu fiquei calado porque eu Algo vi de isso errado que não está falou, certo. senão eu tinha contestado. Vocês estão numa autoconfiança enorme, hein? Se um aluno faz a conta primeiro, ele provavelmente deve estar certo, né? Eu tô Eu aqui deu indagando. 0,1857. Quem que falou que tá 0,18? Aí a gente vai começar a entender vamos discutir isso aí. Mais alguém? Eu também deu. Mas alguém o quê? O Mais valor? alguém que encontrou esse valor? Sim, O meu deu, o mesmo que o Gustavo. Vinícius, você quer ter a chance de refazer a conta? Uai, eu acabei de refazer ela aqui. Fala para Acabei mim de como que colocar você... 1,38 vezes 0,1 mais 1,35 vezes 0,3 dividido entre parênteses. Você coloca 1,8 mais 1,35 fecha parênteses. E também eu fiz ela normal Será que com o resultado embaixo que o Gustavo tinha falado, que era 3,15. Todos os dois bateu no 0,3038. Tá, então vamos lá. Desse Fiz de jeito que novo, você não deu falou certo, agora, mas enfim. desse jeito que você falou aí agora, é muito importante a gente entender. Quando você coloca 1,8 mais 0,1 mais 1,35 vezes 0,3 e divide só lá embaixo pelo parênteses, o que a calculadora vai entender? Vai entender que você está fazendo 1,8 multiplicando por 0,1, ou seja, 0,18, mais. Aí ele vai fazer uma fração a partir de agora. Aí agora ele vai pegar 1,35, vai multiplicar pelo 0,3 e vai dividir só 1,35 pelo 0,3 por tudo que está lá embaixo. Quando a gente tem uma fração que a gente tem lá em cima, uma operação de adição, se a gente coloca a divisão depois dessa multiplicação aqui, ele entende que você está querendo pegar isso aqui, dividir por isso tudo aqui e somar esse resultado com isso. Para ficar certo, você tem que pegar isso aqui, entre parênteses, ou seja, você vai abrir um parênteses, vai colocar 1,8 mais 0,1 mais 1,35 vezes 0,3, é fechar o parênteses, aí você vai dividir, aí você abre outro parênteses e coloca 1,8 mais 1,35 e fecha o parênteses. Aí dá certo. Ou você pega tudo isso aqui primeiro, encontra um valor e divide pelo valor que você encontrar disso aqui que você também vai fazer separado. Ou seja, transforma tudo isso aqui em um número, transforma tudo isso aqui em outro número, aí você pega esse resultado e divide por esse resultado, que aí dá certo também. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês estiverem calculando esse centroide, eu nem tinha feito essa análise, porque a figura ela pode te enganar. Tem que tomar cuidado com a figura, porque ela não pode estar na escala, né? Então, pode ser que as medidas estejam desproporcionais. Mas o que vocês precisam começar a entender? Bom, o centroide dessa área está em 10. E o centroide dessa área está em 10 mais o 20, ou seja, 30, né? Quando eu faço essa conta aqui do jeito que eu falei, provavelmente vai ser outro resultado. Qual que é o outro resultado, se vocês fizerem desse outro jeito que eu falei agora? 1857. Como que vocês vão... como é que vocês vão saber se... não tem como você saber se a sua resposta está certa, mas tem como você saber se a sua resposta com certeza está errada ou não. Vou explicar para vocês. Olhando na figura, por causa que o centroide dessa figura aí não pode ser nesse 30, por causa que ele não passa pode estar mais da fora. metade do peso nele. Por quê? Porque eu tinha um centroide aqui, ó. Eu tinha um centroide aqui. E eu tinha outro centroide aqui. Aqui que eu tinha? Ou aqui? Não sei, deixa eu ver. Se eu for olhar na escala certinha, dividir certinho, essa seta por 0,38, ela estaria um pouquinho depois do centroide. Ela estaria mais ou menos aqui assim, ó. Se eu fosse fazer na escala bonitinha, né? Ou seja, ela está fora, não tem como. O centroide, entre duas figuras planas que estejam conectadas, vai estar sempre entre os dois centroides,
sempre mais próxima daquele centroide que possui uma maior influência sobre o outro. Esse centroide que possui uma maior influência sobre o outro vai depender dessa parcela aqui, ó. Essa parcela ser maior ou essa parcela ser maior, né? Qual que é o valor que é maior? 1.8 vezes 0.1 ou 1.35 vezes 0.3? Faz aí para mim, por favor. Qual desses é maior? Roberto, rapidinho, muda aí, ó, senão depois fica errado aí, esse 30.38 aí. Ah, 0,1857 ou 18,57, né? vou colocar 18,57. Não, vou colocar 0,1857, porque a gente está fazendo conta em metros. Aí lá embaixo eu vou colocar 18,57. Tranquilo. Qual o valor que é maior? Esse primeiro ou esse segundo? Não entendi, eu tava escrevendo. Faz aí 1.8 vezes 0.1 e É o fala para segundo. mim quanto que dá. É o segundo, dá 400 e... Peraí que eu vou fazer, pra não dar errado. Ai, ai. Dá 0,405. Beleza. Então significa que o meu centroide, levando em consideração que isso aqui ele é 10 centímetros, né? Esse 18,57, ó. Então eu tenho 10 centímetros desse lado de cá, e a distância do 18,57 para aquele novo centroide lá é a diferença aqui, no caso 11,43, né? Qual que é o cuidado que vocês têm que ter? De forma geral, quando você tem um retângulo e um triângulo, e esse triângulo tem a mesma altura inicial do retângulo, há uma tendência natural do seu centroide estar mais próximo do retângulo, porque o retângulo ele é cheio, né? Ele é todo preenchido, e o triângulo está cortado pela metade. Ou seja, a influência dele é reduzida, né? É muito importante vocês começarem a entender esses mecanismos, só para vocês terem ciência se a sua resposta está certa ou se está errada. Para você ter certeza se a sua resposta está certa ou se está errada, vocês vão começar a calcular o que a gente chama de momento. Momento é força vezes distância. E aí eu vou fazer essa continha para verificar aqui para vocês, quando a gente for calcular as reações de apoio, que é a próxima etapa de cálculo. Então vamos lá. Só vamos finalizar aqui com as informações que faltam. Essa força, isso aqui não ficou legal de roxo. Essa força resultante aqui é quanto? (6,15). Ele está a 18,57 centímetros do ponto A. Agora, isso aqui é a letra B, ó. Isso aqui tudo é a letra B, tá? O que ele pediu, né? Ele pediu a posição da resultante. A posição da resultante é isso aqui. Beleza? Aí na letra C, ele pediu assim, ó. Na letra C, calcule as reações de apoio. Como que eu calculo as reações de apoio? Bom, são várias as formas de calcular as reações de apoio, e a gente vai calcular essas reações aí de todas essas formas. A primeira forma mais convencional é a do cálculo separado. Eu faço somatória dos momentos em relação ao ponto A, e aí eu vou calcular todos os momentos que acontecem em relação ao ponto A. Acompanhe o raciocínio aqui comigo, gente. Momento é força vezes distância. Então, eu preciso transformar essa carga distribuída em força, ou seja, 9 vezes 0,2. Eu vou colocar aqui tudo por extenso para vocês, ó. Como está no sentido horário, a gente convenciona isso como negativo, aí a gente coloca assim, ó, 9 vezes 0,2. Isso aqui, ó, eu vou até destacar para vocês. Isso tudo aqui vai formar uma força resultante. Que força resultante que isso aqui vai dar? Qual que é o valor disso? Um 1,8. 1,8. Negativo. Esse 1,8 lá, gente, é esse aqui, ó. É a área daquela figura, tudo bem? Eu preciso sempre transformar uma carga distribuída em uma força resultante, porque momento é força vezes distância. Não é carga distribuída vezes distância. Então, essa primeira continha que eu faço é para transformar aquele retângulo em uma resultante. Ou seja, eu transformo aquela área
em uma força. Então, 9 vezes 0,2 é 1,8, que é o valor da força. Agora eu vou multiplicar pela distância que essa força resultante está em relação ao meu ponto A. A força que a minha distância está em relação ao ponto A é, eu já tinha colocado aqui em cima a setinha, eu vou reforçar, 10 centímetros. E aqui o que está de rosa, a gente já tinha feito isso, né? 30 centímetros. Tudo bem? Acompanha aqui comigo, por favor, ó. Então eu faço a área daquela figura para encontrar a força resultante. Depois eu multiplico isso pela distância que a minha força resultante estaria em relação ao ponto A. Então, eu multiplico aqui por 0,1. Depois eu vou continuar fazendo a outra continha agora do triângulo. Então, eu pego menos de novo, porque também está no sentido horário, e aí eu faço a área do triângulo, que é quanto? Mentira, mano. A área do triângulo, que é quanto? 9 vezes 0,3, tudo isso dividido por 2. Que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2, né? Ou altura vezes base dividido por 2, tanto faz. Agora eu vou multiplicar essa força resultante pela distância que essa força está do ponto A, que é quanto? 0,3. 0,3. Aí agora eu tenho que levar em consideração que isso tudo aqui está causando uma tendência de girar a minha estrutura no sentido horário, que são as minhas ações. Agora eu preciso das reações, então eu vou até destacar isso aqui e vou falar assim, ó, isso aqui são as ações. Para combater as ações, eu preciso das reações, para que meu sistema esteja em equilíbrio. Então, eu preciso vir aqui, ó, e somar o momento que eu tenho de reação em relação ao ponto A. Isso aqui é a minha reação. Ele até ficou um pouco acima, né? Minha reação. É a reação do meu sistema para impedir com que a rotação aconteça. O meu objetivo é calcular esse MA. Então, como o meu objetivo é calcular esse MA, eu vou repetir ele aqui e vou passar tudo que está para o lado esquerdo para o lado direito. Quanto que é 9 vezes 0,2 vezes 0,1 menos 9 vezes 0,3 vezes 0,3 dividido por 2? Quanto que é tudo isso aqui? Não seria. Pode falar. Pra Menos. cima. Quanto? Vai pra cima no negócio aí. No note. Só Para pra ver o cima negócio. no negócio aí. Isso. Essa parte de cima aqui que você está Isso. fazendo. Não seria isso aí negativo? Seria. Quanto que é isso aqui? 0,585. Mais alguém confirma? Porque agora vocês estão numa situação que cada um encontra uma resposta, né? Vou até aumentar o zoom para... Estou escrevendo aqui, ó. Tô confiando no Gustavo. Ó, olha só o risco, né? Confiar no Gustavo. A minha deu menos 0,049, 495, na verdade. Eita, hein? E agora? Já. Vou fazer de novo. Nossa, gente, vocês não podem errar esse tipo de conta, não, porque senão vocês vão... É porque eu não tô fazendo no papel, tô tentando fazer direto na calculadora. Olha só. Existe um problema aqui em relação à continha de calculadora. Então, faz separado. Primeiro faz esse, vê quanto que dá, anota. Depois faz esse, vê quanto que dá, anota. Depois junta os dois na calculadora. Não errem isso, não, né? Porque vocês vão... Vai dar o que o Vinícius falou. Sabe por quê? Ah, Porque eu não multipliquei por 0,1. entendi. Então fica menos 0,495. Então, tudo isso aqui vira isso aqui, ó. Então, deixa eu diminuir o zoom, né? Eu só repeti aquele MA lá, coloquei isso aqui. Ou seja, o meu MA é igual a 0,495.
positivo, e passa para o outro lado, fica positivo, né? Isso aqui é quilonewton vezes metro, porque eu usei todas as forças em quilonewton e eu usei todas as distâncias em metro. Né? Se eu quisesse transformar isso aqui para quilonewton vezes centímetro, aí eu teria que multiplicar isso aqui por 100, né? Ficaria 49,5 quilonewton vezes centímetro, mas a unidade convencional de reação, a unidade convencional de momento é quilonewton vezes metro, ou tonelada da força vezes metro. Beleza, eu descobri uma reação. Eu tenho 3 vínculos aqui. Eu tenho o vínculo de momento, que é o que eu acabei de descobrir. Eu tenho o vínculo vertical, que vai provocar uma reação vertical. E eu tenho um vínculo horizontal. Bom, vamos agora para a parte do vínculo vertical, para a gente analisar se existe ou não uma reação de apoio ali. Então, o que eu faço? Eu faço a somatória das forças verticais e falo que tudo isso é igual a zero. Aí eu vou e pego todas as ações que acontecem na vertical. Eu tenho esse retângulo que vira 1,8 na vertical. Eu tenho esse triângulo que vira 1,35 na vertical. Então, eu tenho de ação, como ela está para baixo, eu coloco negativo. Menos 1,8 menos 1,35. Isso aqui são as minhas ações. São aquelas situações, ou seja, aquele comportamento que provoca instabilidade, né? Deixa eu destacar isso aqui assim, por exemplo. Aquele comportamento que provoca instabilidade na minha estrutura. Bom, agora eu preciso que a minha estrutura reaja a essa instabilidade para que ela esteja em equilíbrio. Então, eu preciso de uma reação. E essa reação será uma reação no mesmo sentido da análise que eu faço. Como eu estou fazendo a análise da somatória das forças verticais, eu faço a análise da vertical em A. Repito aqui, quanto que é menos 1,8 menos 1,35? 3,15. 3,15 negativo. Beleza, certinho. Aí eu venho aqui agora e coloco mais VA igual a zero. Aí vem, VA é igual a 3,15 positivo, porque passa para o lado de cá, fica positivo. Bom, o que falta para a gente concluir aqui? Falta a somatória das forças horizontais, porque eu tenho que fazer a análise daquele vínculo horizontal, ou seja, na teoria, eu tenho aqui um HA, eu tenho aqui um VA, e eu tenho aqui um MA. Eu preciso saber se esse HA realmente existe. Para que o HA exista, considerando que ele é uma reação, eu preciso ter ações na horizontal. Eu tenho alguma força que é acontecendo na horizontal? Acabamos de calcular. Ele dá zero. Não tem. Eu calculei foi na vertical. Na Tá. horizontal não tem nada. As setinhas estão todas para baixo aqui, tá vendo? As setinhas estão todas em pé, de cabeça para baixo, né? Todas na vertical para baixo, concorda comigo? Entendi. Se eu tivesse setinhas assim, ó, aqui na minha estrutura, ó, aí eu teria ações horizontais. Beleza? Beleza. Fechou. Vai acontecer, na verdade, acontece. O efeito do vento, por exemplo, nos edifícios, provoca uma ação horizontal nesses edifícios. Aí eu tenho reações ali horizontais. Então, como eu não tenho nada, aquele HA vai ficar sozinho. Ou seja, eu não tenho nenhuma... Deixa eu refazer o que eu... Eu não tenho nenhuma ação. Eu não tenho nenhuma ação, eu tenho que a minha reação é igual a zero, porque a reação só acontece para anular a ação. Certo? Aqui a gente finaliza esse exercício que traduz reações de apoio, cálculo de centroide, momento, análise vertical e análise horizontal. Alguém tem alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Eu só queria que o senhor baixe um pouquinho para mim ver o negócio ali. Abaixar assim, mais um pouco? Pode deixar aí, nesse momento aí. Valeu, obrigado. Abaixar mais ainda a minha cabeça? Não, deixa quieto aí, rapaz. Deixa quieto aí, rapaz. Foi boa. Deixa eu só ver um negócio aqui. 9, 20 e 30, beleza.
Por mim, pode movimentar. Eu já vi que eu queria ver aí. Posso continuar aqui então, senhor? Eu acho. Toca aí as picapes. Me ajuda a verificar essa continha aqui, tá tudo certo? O que eu fiz, na hora deu uma confusão aí eu resolvi deixar assim mesmo. Mas, Você foi lá e apagou. não, tá aqui ainda, 0,58. Tá. 585, né? 585? É, E você tá certo. 0,585. Eu É lembro porque gabarito esse aqui agora. 0,495 aí é só dessa segunda continha, né? Não sei, não fiz a conta. O meu também tinha Só dado desse 9 vezes 0,585. 0,3 sobre 2. Ai, ficou engraçado, sabe? Porque você não falou Não, nada mas até é agora. verdade. Não, eu acredito, mas ficou muito engraçado porque você não falou nada até agora. Aí a gente começa a questionar a conta, fala assim, não, olha, o meu também deu isso aí agora. Parecendo até que tá valendo nota, né? Não, mas Tô eu não tô brincando, falando. mas você tá certo. Não é esse valor, eu li no gabarito aqui agora, né? Tem um erro aí. Faça uma continha de novo, por favor. Meu Deus. Aí eu não questionei, não falei nada, porque tá todo mundo respondendo direito aí. Tô pegando o seu pé. Roberto, se for fazer ela dividida, né, em duas partes, faz primeiro um lado e depois soma com o outro. Essa parte da divisão aí tem que fazer junto com a multiplicação do 0,3? Eu multipliquei todos e dividi Meu por Deus, 2. Aí deu 0,675. 580, 0,568, quer dizer. O bom é a Amanda entrando na aula agora, achando que vai ficar com presença. Pode, não pode, Roberto? Multiplicar Então, os 3 lá, tipo 9 vezes 0,3 vezes 0,3 dividido por 2? pode. Esse primeiro aí deu Isso menos eu fiz de 0,18. jeito. Gente, isso aqui, ó, enfim, né? Assim, eu fico preocupado de verdade, sabe? Vocês não podem errar isso aqui mais, não. Foi a época que vocês errarem isso aqui. Eu olhei o gabarito aqui agora, porque eu não estou fazendo a conta, né? Eu estou pedindo para vocês fazerem, né? E é realmente 0,585, tá? Quem falou 495, dá uma olhadinha aí para entender o que aconteceu, viu? Vai confiar nos outros, Gustavo. Vai confiar Não nos estou outros. podendo confiar em ninguém mais. Eu vou falar um negócio para vocês, viu? Tá difícil. Gustavo nem bateu o pé, agora tá contando vantagem. O cara tava crente lá, confiante, né, que estava certo, né? Eu vou pedir para vocês fazerem uma bem rápido aí, enquanto eu faço uma chamada, tá? Eu vou colocar, inclusive, o gabarito aqui para vocês. E aí eu quero que vocês façam essas 6 aqui, ó. Façam essa aí, por favor, para praticarem, viu? Qualquer dúvida pode ir perguntando que eu vou respondendo por áudio. Vou fazer um controle de frequência aqui, tá? Sandy, por onde nós vamos começar aí mesmo? Quando ele falou das perguntas, eu já pensei nessa de cara. Por onde eu começo? Por hoje eu começo. Por onde eu começo? Beleza? Você vai fazer somatório dos momentos em relação ao ponto A. Mas aí, antes disso, eu aconselho vocês a sempre fazerem o seguinte. Pega aquela força lá, retangular, calcula a área dela primeiro, encontra a posição da força resultante. Então, uma coisa de cada vez, vamos lá. Você vai primeiro definir a sua referência. Qual que vai ser a sua referência? Você vai usar o ponto A ou o ponto B? O A, né? Ponto A. Primeira coisa, referência. Primeira coisa que você faz antes de qualquer conta é a referência. Tudo depende da referência. Então, a sua referência é o ponto A. Beleza. Todas as suas distâncias, a partir de agora, serão em relação ao ponto A. Você quer olhar para esse retângulo completo, ou você quer olhar para o retângulo antes do ponto B e para o retângulo que tem depois do ponto B? O que vocês intuitivamente acham que é mais fácil, mais interessante, mais prático? Transformar em 2 figuras ou uma figura só? Deixar em uma figura só seria mais prático. Mais prático uma figura só. Em algumas situações, vocês vão encontrar dificuldade em transformar em uma figura só. Mas é só vocês ficarem atentos. Aí agora eu vou rascunhar aqui com vocês.
Se eu olho para essa figura só, a primeira pergunta que eu faço é: qual que é o comprimento da base dela? Toma muito cuidado com o pega. Se dependesse, se fosse uma pergunta aqui, teste oral agora, vale 1 ponto. Qual que é a base desse retângulo aqui? Na teoria, não vale 1 ponto, viu? Mas como se fosse. 2,5. 3,4? Eu que pergunto. Isso que você disse é uma pergunta ou uma afirmação? Ué, a base não seria esse 4 menos esse 1,5? Não, porque olha lá onde acaba. O meu deu 3,4. Não, seria mais 4 mais 0,9, 0,9 de menos menos 1,5. Ah, tá. Vi, agora eu vi. 4,9 esse é 0,9. um total. 4 é a distância entre o A e o B. Mas o retângulo não acaba no B, ele continua. Então eu tenho que pegar. Então, sendo uma afirmação, é 3,4. Fazendo uma afirmação. Tá vendo só? Pois é, tá vendo que muita gente tinha perdido nota numa dessa? Certo? Toma muito cuidado com esses detalhes. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo, tá? É isso aqui que derruba vocês na avaliação, tá, gente? E nas atividades, enfim. Então, esse comprimento aqui é 3,4, beleza. Se esse comprimento é 3,4 metros, eu vou calcular a área dessa figura, porque isso é a força resultante. Qual que é a área dessa figura? 3,4 vezes 3. Não precisa fazer a conta agora. É o próximo passo que vocês vão fazer. Depois, vocês vão transformar isso aqui em uma força resultante concentrada em um ponto. Então, eu vou fazer outra pergunta agora. Levando em consideração que o centroide de uma figura retangular é sempre do ponto de referência até o centro desse retângulo, qual que é esse x barra aqui, ó? Eu vou fazer a chamada aqui agora, enquanto vocês pensam. Trazer esse Excel para cá. Imagina que isso aí vai Já assim, quer o valor, o que é? a sua aprovação, né? Qual que é a distância do centro do retângulo até o ponto A? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, sem pressão. 3,2. Para mim também é isso, Pra mim- 3,2. Como é que é a pergunta lá? Você está certo disso? É assim? Valendo certo. 1 milhão em barras de ouro. Ó, Sandy, você tá velho, hein, Sandy? Que isso, Sandy? Não era pra você saber disso, não. Oh, calma aí, né? Assim também não. Cadê o respeito, né, Sandy? Vixe, Sandy, pôs de castigo sem recreio, tá na Duas lista negra. Olha, duas eu vezes. só tô ajudando aqui desde o início da aula. Eu acho que eu mereço. Não, ajudar é aquela história, né? Você está participando, né, Sandy? Oh, uai. Se não for para ajudar, atrapalha, né? O importante é participar, né? Tá me desmerecendo. A Laine está presente? Ou ela está com internet instável porque está na fazenda? É verdade, Roberto. Ela tá na fazenda mesmo. Eu tô zoando agora. Pois é, não, eu vou colocar aqui pelo menos uma presença para ela, mas ela não consegue voltar aí por agora, não. Pede para ela tentar voltar antes da aula acabar, que eu colocar outra frequência aqui para ela, tá? Alice Se ela me Santos. responder aqui, eu falo. Essa mensagem chegar para ela. Tô aqui. Alice Santos, beleza? Aqui. Beleza. Ana Paula. Ana Paula estava pegando aqui, achando que era Reno. André Pérez. Se alguém responder no chat, me avisa, porque eu não estou olhando para ele. Já Crisley- acrescenta a Amanda aí. Amanda? Quem é você? Começa não, Roberto. Amanda, sejamos francos, Desaforada, Amanda. né? Amanda, fala sério, Amanda. Você entrou agorinha, Amanda. Mas eu tô aqui presente. Ah, cria vergonha, Amanda. Crisley Xavier, presente, tá ali, respondeu. Daniele, Presença. eu coloquei uma frequência aqui de piedade, viu, Amanda? São 2 por aula, tá? Eu coloquei uma. Obrigada, eu vou me lembrar disso. Douglas Gomes, Presente. Amanda é fera, Sandy. Só não é uma boa pessoa assim pra você colar no recreio, sabe? Porque você não vai ter recreio, né? Nossa, o que é isso, Roberto? Nossa, Já compartilhou com a minha pessoa. para, Não, né? Amanda, é o contrário, eu tô te protegendo. A Sandy é o tipo de pessoa que não tem recreio, entendeu? Não é para ela colar em você, entendeu? Olha, Cola eu muito já me perigoso. redimi, entendeu? Eu acho que, assim, meu nome nem tá aí mais.
Eu já tô livre. Tá ali, bem ali. Gesiel não tá aí, não? Presente, tô aqui. Ah, beleza. Guilherme Cândido. Presente. Guilherme Caveira. Presente, Roberto. Gustavo Siqueira. Gente, bora mais rápido aí, acelera esse áudio aí, deixa ativado esse áudio, só durante a chamada, por favor. Henrique Se quiser Oliveira. assistir novela. Não, não tem problema novela durante a chamada, não. João Pedro, é porque aí é mais rápido, né? Não fica esperando, ó. João Pedro respondeu no chat, João Vitor. João Vitor. Cauane Ferreira. Presente. Laís Sabino. Presente. Luiz Gustavo. Presente. Matheus Felipe. Matheus Felipe presente Tem ali. alguém lá no chat lá. Beleza, valeu, Alf. Fui lá depois que você falou. Paulo Alcântara. Presente. Beleza. Paulo Henrique. Presente. O Nascimento, né? Pedro Henrique Silva. Cadê o Pedrão? Tô começando a ficar preocupado com o Pedrão aí. Ivanda. Presente. Caladinha hoje, Ivanda. Sandy Moraes. Mas não tô caladinha, não. Presente. Claro. Sérgio Oliveira. Presente. Thalita. Presente. Thalita tá estranha também. Vinícius. Presente. O Ender. Presente. Beleza. Quem que eu não chamei? Eu. Eu também. Letícia Maria, Michele, Cristina. Peraí. Isso. Vocês fizeram aí? Estão certos aí da resposta? Letícia, Tá certo. Letícia Maria, Michele. Peraí, deixa eu ver como é que escreve. O povo tem um nome complicado. Michele, dá um oi aí. 2L e Y. 2 L's e Y, Cristina. E Isso. Cristina não tem H, não, né? Cristina, normal, Cristina. Michele Cristina. Corrigindo aqui. Quem mais? Tem outro no chat. Alex Rodrigues de Souza. Alex Rodrigues de Souza. Alex, Então, é de vamos, onde, Roberto. Alex? É de onde, Alex? Souza com Z. Presente também. Quem mais? O bom é que depois da chamada o povo vai só saindo aí. Pois é, acontece uma mágica, né? Então, galera, só respondendo aqui, tá? Esse X barra, como que vocês vão fazer isso, né? Vocês vão pegar a referência em relação à análise daquele comprimento da base, vai dividir ele por 2, que é 1.7, e vai somar com 1.5. Que é 4.7. Hã? 3.2, não? Ah, é isso Que? mesmo. Que? É o que eu disse. 3.2. A Sandy tem a filosofia do que o importante é participar, né, Sandy? Ela falou quanta confiança, Tati. Uma convicção. É porque Mas, durante a Sandy, fala pra mim, chamada eu fala pra apertei mim. outro número aqui, entendeu? Aí mexeu na calculadora. Não, Coisas Sandy, assim, mas acontece. falando sério, você tinha falado 3.2 antes da chamada, não tinha, não? Tinha, ué. Parece que eu lembro mesmo. Tá Ô, vendo? Alex, Alex, seja bem-vindo aí, cara. Não te conheço. Depois você tem que entrar no grupo da disciplina. Eu também tenho. Deixa eu te mandar o link. A gente conversa muito por lá, né? Vai mandar o link lá no grupo? O link do grupo aí tá no chat, beleza? Os Então alunos tá, galera. conversam, Aula... agora o professor, né? Como é que é, Thalita? Os alunos conversam, agora o professor... Eu não converso. Tá, até agorinha, Roberto. Até, abraço. Gente, tenta finalizar esse exercício aí, tá? Calculando aí as reações de apoio. Nossa, mas já acabou. Já acabou. Que triste. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Senão vou ter que pagar, senão vou ter que pagar a hora falou. extra. Tchau, Roberto. Até quinta de novo. Quinta? Eu tenho aula com você antes, não esqueci, desculpa. Desculpada. Então tá, então. Até mais. Até mais, Amanda. Tudo de bom. Humberto, você já fez terminou a chamada já? Pedro? Ué? Que isso aí? Eu vi você fazendo chamada aí, não falou meu nome? Não falei seu nome? Não. Pedro,
Pedro Henrique, eu não falei. Não. O cara tava tomando banho, jantando. Eu fui ali pegar o prato, mas. Ah, tô falando. Mas, enfim. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Pedro? Eu acho que ele merecia ficar na lista, hein? Ô, Pedro, você tá fazendo essa disciplina mesmo, cara? Mas você sabe, né, Roberto? Eu já fiz. Terminei a NASA 3. Estou aqui por causa Faz um tal de Roberto aí que. Por causa de um tal de Roberto aí que mandou um horário aí. E Olha a agora. Laine, ela entrou bem depois que acabou. Depois que acabou, aí eu fiquei sabendo que a matéria minha não estava registrada lá. Ei. A Laine, corrigir sua frequência aqui, tá? Aí assim, a gente perdoa, né? Mas. A gente vai relevando, mas não Vai esquece. relevando. A gente perdoa, mas não esquece. Mas não esquece, né? Uma hora tô nessa contrariedade. Ai, ranço. Ei, O Roberto. famoso ranço. Vai pôr meu nominho aí. Coloquei aqui, coloquei frequência, pelo menos da aula de hoje, né? Então, beleza. Abraço, Pedro. Um abraço. Deus. Falou. Pedro Henrique está dedicado. Pedro Henrique Reis da Silva. Ô, Pedrão.